Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui novamente no canal Rev Wagner Bernardi para compartilhar a palavra do Senhor. Nesta série que nós vamos chamar de Conheça a Nossa Fé, ela é destinada a ser um pouco de uma classe de catecúmenos. Eu estou fazendo prioritariamente para os alunos da minha igreja, né? Mas eu coloquei aqui a público, né, para que outros irmãos possam ter. E este nosso curso não substitui o curso das suas igrejas com os seus pastores, tá bom? Esse daqui é destinado para os alunos da minha igreja, para estudarem durante a semana, e depois nós temos um grupo no WhatsApp para discutir as perguntas. Assim, eles assistem às aulas demais, as demais aulas na escola dominical, e não tem a classe de catecúmenos. E acaba sendo aqui, né, a classe de catecúmenos, tá? Mas vocês estão convidados também para participar disso, mas não substitui a aula de catecúmenos da sua igreja presbiteriana, ok? Então vamos lá. Então o nosso desejo é mostrar o que é a igreja presbiteriana, quais são suas doutrinas, qual sua história, como é seu governo, quais são os direitos e deveres dos cristãos presbiterianos, um pouquinho da nossa história, né, de onde ela veio, de onde vêm os termos, né, que surgiu, seguiu a dar presbiteriano, tá? E eu quero, em primeiro lugar, falar sobre o início da nossa apostila. Nós chamamos a apostila de Conheça a Nossa Fé. Aqui está o índice e aqui embaixo o início das nossas aulas, tá? Então eu quero falar do primeiro ponto. Qual é a importância de se fazer a pública profissão de fé? Quais são os 4 motivos para eu fazer a pública profissão de fé? O primeiro deles está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. Mateus 10, 32 a 33. A princípio soa como um convite, mas esse convite é trabalhado pelo Espírito Santo em nós e passa a ser uma ordem, um convite com uma ordem e com um prêmio, né? Então é um convite irresistível, o chamado irresistível que o Senhor nos dá. Então Mateus 10, 32 e 33 diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É um acordo com uma promessa. Aquele que me confessar, pública profissão de fé. Tem que ser em público, né? Temos que ter pessoas testemunhando que eu aceito a fé em Jesus Cristo. E Jesus disse isso: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando vocês abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículo 34, você encontrará isso. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, desde já, o Senhor já está confessando os nossos nomes a Deus de acordo com as acusações que o inimigo nos faz. Então, o primeiro motivo é que vem uma ordem do Senhor Jesus. Pastor, Pedro, ele negou a Jesus, e aqui o texto diz, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você tem razão, Pedro negou. Mas veja só o que diz na segunda carta a Timóteo,
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Fiel é a palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. E se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus é o único que consegue sondar dentro do meu coração se a minha negativa foi causada por uma circunstância, tá? No caso de Pedro, ele estava cercado de pessoas que entregaram Jesus a Caifás, a Anás e a Pôncio Pilatos, Herodes. Ele estava ali assustado. Então, a negativa dele não foi uma negativa feita do fundo do coração, mas causada por uma circunstância. Ele ficou com medo. Então, Deus sabe estabelecer, Deus sabe julgar se a minha negativa dele foi uma negativa racional ou foi uma negativa criada por uma circunstância em que eu tive medo, a minha fé foi fraca. Eu fui infiel, fui infiel por uma fraqueza da minha fé. É o que ele diz lá. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Então, a primeira motivação para fazer a pública profissão de fé é que nós recebemos uma ordem do Senhor Jesus e essa ordem vem com uma consequência. Ele não nos negará diante do Pai. A segunda é: eu só devo fazer a pública profissão de fé não quando meu pai e minha mãe me obrigam, mas eu tenho que fazer quando é uma necessidade do meu coração. Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vamos pegar o apóstolo Pedro, aquele que negou 3 vezes o Senhor Jesus, não é? E agora acontece com Pedro uma coisa muito interessante. É uma necessidade do coração dele. Pedro é preso, Atos capítulo 4, ele é preso e é obrigado, né, pelo Sinédrio a não falar mais sobre o nome de Jesus. Então, diz lá o versículo 18 de Atos capítulo 4. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, o meu coração está cheio do que eu vi. Eu vi Jesus morrer, eu vi Jesus ressurreto, eu caminhei com ele. Ele veio conversar comigo, ele sentou do meu lado lá, enquanto os outros comiam peixe, ele sentou do meu lado, e sentando do meu lado, ele falou: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E deu tarefas. Ou seja, Pedro agora convertido, a conversão de Pedro veio após esta conversa com o Senhor Jesus, ele faz a necessidade do seu coração. Julgai vós se é mais importante ouvir a vós outros ou ouvir a Deus, pois nós não devemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Este é o segundo motivo, necessidade do coração. O terceiro motivo é: faz parte do ato de crer. Falar sobre Jesus, fazer a pública profissão de fé, faz parte do ato de crer. Estamos lá em Romanos capítulo 10, um texto maravilhoso. Romanos 10, versículos 9 e 10. Todo mundo tem que decorar esse versículo. Ele diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não podemos desassociar o nosso sentimento com o nosso externar do sentimento. O meu sentimento é que Cristo morreu por mim. Então eu tenho que externar isso. Como? Fazendo pública a minha confissão ou a minha profissão de fé. Então, faz parte do ato de crer. A minha boca não pode deixar de falar de uma coisa que o meu coração está sentindo muito forte. Por isso que a gente tem que observar o seguinte: tem alguns pais que obrigam seus filhos a fazerem a pública profissão de fé, porque quando eles completarem 18 anos, eles não serão membros da igreja. Eles estarão no rol de visitantes. Por quê? Porque a igreja presbiteriana tem 2 róis. Tem o rol de comungantes e o rol de menores. Completou 18 anos, não é mais menor. Não é um menor, já é alguém, né, que já tem suas responsabilidades civis, mas não fez a profissão de fé. Então ele não pode pular para o outro rol. Então há necessidade da pública profissão de fé. E alguns pais obrigam. Mas esses pais que obrigam precisam entender que a decisão por amar Jesus vem lá do fundo do nosso coração. É uma ordem de Cristo, é uma necessidade do meu coração e faz parte do ato de crer. Em último lugar, nós vamos voltar para Atos capítulo 4, quando Pedro ainda está ali naquela história do Sinédrio, né? E ele fala em Atos 4, versículos 12 e 13. Versículos 12 e 13. É essencial para testemunhar. Por que devo fazer a profissão de fé? Primeiro, porque é uma ordem de Jesus. Segundo, é uma necessidade do coração. Terceiro, faz parte do ato de crer. E quarto, é essencial para testemunhar. Então, Pedro estava preso e ele diz assim, nos versículos 12, 13 e depois o 20, que nós já lemos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Então, a maneira que a pessoa começa a se comunicar e falar do amor de Cristo faz com que as outras pessoas reconheçam, não, ele conhece Jesus. Então, faz parte do ato de crer. Eu não posso convidar um irmão para participar da minha igreja. Na minha adolescência aconteceu isso, não foi comigo. Não foi comigo. Aconteceu na minha igreja que um amigo meu convidou um aluno, um colega de classe dele, para fazer parte de um culto. E era um culto de Santa Ceia. Então o presbítero passou com a bandeja da Santa Ceia e o meu colega não pegou a Santa Ceia. E o amigo dele disse assim, escute, você não quer que eu venha aqui na sua igreja? Ele falou, claro que eu quero, por isso que eu convidei você. É porque o seu pastor falou que somente aqueles que amam Jesus é que podem participar da Santa Ceia. Você não participou por quê? Belo puxão de orelhas, hein? Você não participou por quê? Então, quando eu participo da ceia, eu tenho um pouco mais de poder, autoridade de falar assim, não, ele morreu por causa de mim também. Vamos resumir aqui? Então, qual é a importância de se fazer a pública profissão de fé? Por que eu tenho que fazer? Primeiro, é uma ordem de Jesus. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Ou seja, é uma ordem com uma recompensa. É uma necessidade do coração, eu não posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi.
faz parte do ato de crer, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, e, por fim, é essencial para poder testemunhar. Vocês fazem um bolo, por exemplo, experimentam o bolo e depois colocam o bolo na mesa. Não é assim? Então vocês experimentaram, estão testemunhando que o bolo está bom. Tá? Todas as dúvidas, o que quiserem acrescentar, coloque aí, né, no nosso WhatsApp, para que vocês possamos discutir no nosso grupo, conheça a nossa fé. Agora, se você não faz parte do grupo, você é de outra igreja ou é apenas um curioso que entrou aqui, pode acompanhar, tá? Porque eu vou contar tudo sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, todas as suas doutrinas. Então você pode tirar suas dúvidas também, né? Colocando ali nos comentários as suas perguntas, tá bom? Então, vamos orar para encerrar esse momento. Engrandecemos teu bendito nome, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Engrandecemos também, ó Pai, pelos teus filhos que estão assistindo este trabalho, estão assistindo esta pequena aula, início de uma discussão a respeito de por que devemos fazer a pública profissão de fé. Abençoa, Senhor, a cada aluno e a cada um que visualizar este pequeno vídeo, que possam ter a liberdade, ó Deus, de usar ou o meu WhatsApp ou o próprio comentário no YouTube para fazer suas perguntas, que com certeza vamos respondê-las. Em nome, por amor de Cristo. Amém. Um abraço para vocês, Deus abençoe, espero que na próxima gravação a minha voz não esteja tão rouca assim. Até mais. Até mais.